vamos estar iniciando a nossa lição. Nossa revista desse trimestre é sobre o livro de Salmos, Janelas da Alma. Nós vamos aprender junto hoje, porque eu peguei a revista, eu comecei a estudar a lição na quinta-feira, e é uma lição bastante extensa, como Oséias falou aqui, as dúvidas, os medos, pegam a gente de supetão, né? Mas nós vamos estar aprendendo junto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar nos conduzindo. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, porque as Suas misericórdias renovam nossas vidas a cada manhã, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem para os nossos, ó Pai. Fica com cada um de nós. Fica, ó Deus, com a lição de agora que iremos aprender juntos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estarmos trabalhando, ó Pai, nos nossos corações a Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha falar conosco nessa manhã, através dessa lição, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, que tudo o que venhamos a fazer, a falar, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que diminua cada um de nós, ó Pai, que o Senhor seja exaltado, ó Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecido, com o perdão dos nossos pecados. Amém. A primeira lição de hoje está o objetivo do livro dos Salmos. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo 150. Vamos fazer essa leitura alternada para que todos participem. Salmo 150. Doxologia final. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Que interessante, né? Os livros de Salmos é um livro de poesias. Salmos são poesias que elas entrelaçam umas a outras, elas não deixam nenhuma solta, elas sempre trazem um ensinamento pegando o outro, e isso nos edifica. E aqui na lição tá algumas perguntas para nós. Quantos livros tem Salmos? Todo mundo sabe, né? Quantos livros tem Salmos? Qual é o mais longo? Lá quem cresceu na igreja, lá na UCP, na escolinha dominical, sempre a gente aprendemos isso lá na tenra idade. Qual é o mais longo? Qual é o mais curto? Qual é o seu salmo preferido? Sobre o que ele fala. Todos nós temos um salmo preferido, mesmo aqueles que não professaram a sua fé, mesmo aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, sempre tem um salmo preferido. Às vezes, não sei se os irmãos sempre reparam, quando a gente está viajando, andando para a cidade, tem escrito nos carros, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sempre tem um salmo escrito em algum carro. E muitas vezes são pessoas que pegam como
como que eu posso fugir da minha mente, como um dogma ali, é uma caixinha de surpresa ali, pegou aquele salmo, esse é meu. Então, cada um tem o seu salmo preferido. E nós, enquanto cristão, o livro de Salmos, ele traz para nós como objetivo a expressão de adoração inspirada por Deus para orientar a adoração do povo da aliança. Para nós, que nós já conhecemos a palavra, que nós já temos a certeza da salvação, já aceitamos a Cristo, o livro de Salmos é isso. Orientar a adoração do povo da aliança. Quem é o povo da aliança? Quem são o povo da aliança? Somos nós. Nós somos o povo da aliança. Somos o povo que crê, que aceitaram a Cristo, aquele Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. A introdução da lição vem dizendo assim: boa parte de nós já se acostumou a responder de imediato a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. No entanto, talvez não compreendemos completamente a amplitude dessa afirmação especial de sua primeira parte. Em um estudo mais detalhado sobre um livro bíblico, é comum buscarmos entender qual foi a razão que motivou o autor a escrevê-lo. Pensamos a respeito do ensino que gostaria de transmitir, da exortação que dirigia a um grupo específico, do período em que foi escrito, etc. Porém, é possível não lembrarmos que, assim como comer e beber, escrever um livro deve ser uma ação cujo objetivo é para a glória de Deus. Certamente não seria diferente quanto aos livros bíblicos, escritos por autores humanos inspirados por Deus. Diante dessa verdade, o livro dos Salmos talvez seja peculiar dentro do contexto dos 66 livros da Bíblia. Ao mesmo tempo em que a glória de Deus foi alvo da escrita de cada salmo e da organização de todos eles, como nos demais livros da Escritura. Um dos principais objetivos desse livro foi o instrumento do povo de Deus na adoração do Senhor, algo que não era alvo dos outros livros bíblicos. Em Êxodo, para a glória de Deus, Moisés escreveu sobre a saída do Egito e sobre como o povo de Israel passara a ser propriedade exclusiva do Senhor. Nos Salmos, também para a glória de Deus, alguém compeliu 150 poesias, tendo como propósito auxiliar o povo de Deus a glorificar o Senhor com as suas palavras. A primeira lição é uma lição mais informativa. Então, nós precisamos prender bem atenção nela para a gente estar entendendo o contexto. É uma lição bastante informativa. Eu tentei dar uma resumida, ter tirado, mas só que daí se perde as informações. Então, eu falei, eu vou estar lendo e explicando, e os irmãos que quiserem também colaborar para me ajudar, vai ser bastante bem-vindo a colaboração de vocês. Atanásio, 373 depois de Cristo, certa vez disse que os salmos são palavras dadas por Deus para que a devolvamos a Deus. Eu achei tão interessante essa frase, gente, que os salmos são palavras dadas por Deus para que devolvamos a Deus. O ato de devolver pode ser como louvor, ação de graças, lamento, entre outros. Para vermos como o livro dos Salmos conduz o leitor à adoração, veremos que esse livro possui
uma estrutura, uma introdução e uma conclusão. Cada uma dessas partes, assim como cada um dos salmos, tem como objetivo a glória de Deus. Não é à toa, o livro dos Salmos é considerado o inário da Bíblia. Tem o nosso inário sacro, muitos hinos são tirados dos Salmos. Muitos cantores gospels cantam os Salmos. Ontem mesmo, eu com a Natália vindo do sítio, nós estávamos comentando que tem música gospel que a gente ouve que você não entende, não fala do amor de Deus, não fala da glória de Deus, que tem que ser o objetivo. São músicas sem inspiração nenhuma. E aqui fala, os Salmos é considerado o hino da Bíblia. E nós temos que ter nas nossas mentes isso, cantar, devolver para Deus aquilo que Deus nos deu. E como que nós vamos devolver isso? Louvando, adorando, até mesmo lamentando. Quantas vezes nós não lamentamos? No decorrer da leitura de Salmos, a gente vê o rei Davi. Quantos salmos de lamentações o rei Davi se coloca aqui? E por que nós não podemos nos lamentar diante de Deus? Nós devemos colocar os nossos lamentos, as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas dúvidas, como nós acabamos de ouvir aqui, diante do altar de Deus. E os irmãos já perceberam que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. Em 5 livros. Eu gostaria de pedir para os irmãos. Você está com o microfone aí, Reginaldo? Fazendo um favor. Para a gente estar vendo dos Salmos 1 ao 41, primeiro livro. Dos Salmos 42 ao 72, segundo livro. Do livro terceiro, de Salmos 73 a 89. Quarto livro, dos Salmos 90 ao 106. Salmos 107 a 105, a 150 é o quinto livro. Eu gostaria de pedir para o Reginaldo ler Salmo 41, versículo 13. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. 41, 13. Salmos 41, 13. Eu li o 3. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Isso. Fabiana, 72, o 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Lígia, 89, 52. Isso. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Isso. Mari, 106, 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Vera, 150,
versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O que os irmãos perceberam no final de cada livro? A confirmação. É uma confirmação. Quando eu falo amém, aleluia, louvado, eu estou confirmando aquilo que está sendo dito. É uma confirmação. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Embora que tenham pequenas variações nas expressões, mas se os irmãos forem buscar, pesquisar, quer dizer a mesma confirmação. O único salmo que encerra os livros e que não possui essa expressão de louvor é o Salmo 150. Você lê de novo para mim, Vera? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Não fala amém, amém, aleluia. Então, é todo ser. O motivo para isso é que esse salmo inteiro é uma ordem para nós, uma ordem para o povo. Para o povo de Deus, bendizer ao Senhor. Louvai o firmar, aleluia, ele inicia, aleluia, louvai ao Senhor. Então ele está dando uma ordem, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai no seu poder, louvai-o consoante a sua muita grandeza, com trombetas, com adufe. E lá no finalzinho, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem que gosta de ouvir os pássaros? Tão gostoso, louvando ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Todo o ser que respira, toda a criação, louve ao Senhor. Assim, uma vez que cada livro possui ao seu final um salmo que termina louvando a Deus, infere-se que o objetivo do organizador ou do editor do livro é que cada uma das 5 partes dos livros dos salmos seja expressão de adoração. Independente da maioria dos salmos de um dado livro ser louvor. O livro 5, ou de Lamentos, ou 1 e o 3, todos, mesmos que expressam a mais profunda angústia do salmista, são uma bendição ao Senhor. Algum irmão quer fazer alguma colocação no tópico 1? Tópico 2. A introdução do livro de Salmos é para a glória de Deus. Lá no segundo parágrafo diz assim: em outro momento falaremos um pouco mais sobre o conteúdo do Salmo 1. Por ora, o nosso objetivo é destacar que esse salmo demonstra haver um grupo que pode fazer parte da Assembleia da Congregação dos Justos, que adora ao Senhor, enquanto a outros essa participação é vedada. O Salmo 1, lá no seu versículo 5, diz: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos não vão ter esse privilégio, que está lá no Salmo 1, lá, de permanecer na congregação dos justos. Como veremos na segunda lição, o Salmo 1 pouco fala a respeito dos justos. Na verdade, eles são apresentados como fazendo parte dessa congregação e percorrendo um caminho que é diferente do caminho dos ímpios. Porém, não há mais detalhes sobre quem ou como são. 2 são as razões para serem mencionadas tão brevemente. A primeira, indicar que os ímpios não podem prevalecer na sua congregação e indicar que essa congregação existe. Quem é essa congregação? São os justos, os que permanecem, os que estão buscando
ao nosso Deus, estão buscando fazer a parte, estão se dedicando. Somos imperfeitos? Somos pessoas que carecem da graça de Deus, que carecem do auxílio de Deus a todo momento, que pecamos, mas estamos caminhando, estamos tentando, estamos buscando fazer a vontade de Deus, estamos diante da promessa de Deus. Como Oséias disse, às vezes fazemos coisas que não é permissão de Deus, que não é da vontade de Deus, mas no mesmo instante, o Espírito Santo nos acusa, o Espírito Santo fica lá incomodando, nossa, e você fica com aquilo ali, até você se achegar, pedir perdão diante de Deus. Com uma bela introdução, o Salmo 1 apenas indica um dos temas que o livro abordará sem detalhá-lo. Caberá aos outros salmos detalhar um pouco mais o tema, congregação do justo. Na maioria das vezes que a mencionarem, será para indicar o seu principal papel de adoração a Deus. Por exemplo, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, dar-te-ei graças na grande congregação, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia do justo na assembleia. Jerônimo afirmou que o Salmo 1 era a porta de uma mansão. Longman III, que é o portão do santuário composto em 150 salmos. Começar a leitura do livro dos Salmos pelo primeiro é entrar em um simbólico espaço de adoração, sabendo que um dos seus alvos é conduzir o povo de Deus como justo, congregados na adoração do Senhor. O pastor fez um desafio, colocou um desafio no grupo, não sei se todos estão lá nesse grupo, mas sempre ele posta no grupo da igreja também, ele está postando lá. E um dos livros que nós estamos lendo, quem está acompanhando, quem aceitou esse desafio, é o livro de Salmos. Quem está fazendo essa leitura, hoje, que salmo mesmo que nós teríamos ter lido? Salmos 12. Nós já estamos no Salmos 12. E se nós começamos e lendo a lição, aqui fala, começar a leitura do livro dos Salmos, pelo primeiro, é entrar num simbólico espaço de adoração, sabendo que um dos seus alvos é conduzir o povo a Deus como justo congregados na adoração do Senhor. Olha que gostoso, e você puder desfrutar. Se você ainda não aceitou esse desafio lá, dá tempo ainda, dá tempo que vai ter que correr um pouquinho atrás do tempo aí, mas tirar 1 ou 2 horas, você coloca em dia a sua leitura. É muito gratificante, gente, é muito gratificante. Algum irmão quer colaborar? Aqui eu posso continuar. Item 3. A conclusão do livro é para a glória de Deus. Os irmãos podem notar que toda a lição, ela vem focando para nós que o livro de Salmos é para a glória de Deus, louvai a Deus, aleluia, é para a glória do nosso Deus. Dentre as várias evidências de que o livro dos Salmos foi organizado para funcionar como um livro estruturado em que cada salmo está onde deve estar, possuindo inclusive uma introdução, destaca-se o fato de o livro também possuir uma conclusão. Diferentemente de todos os outros salmos,
Os 5 salmos que encerram o livro foram cuidadosamente colocados no fim do livro, principalmente porque todos começam e terminam com o termo aleluia. Como primeira e última palavra dos Salmos 146 a 150, aleluia é expressão de louvor adequada nesse livro, cujas palavras o Senhor inspirou para que utilizássemos em direção a Ele. O termo aleluia é a tradução de 2 palavras no hebraico, Balu e Yavé. Não sei se eu estou pronunciando certo, quem souber, mas me corrija aí. Que significam louvai ao Senhor. Portanto, o livro termina com a repetida ordem para que o povo de Deus o louve. Como veremos nas próximas lições, esse livro não foi composto por diversas poesias posicionadas de forma aleatória, desconexas. Cada uma delas foi alocada para se conectar com as que lhe são vizinhas, com um pequeno conjunto de outros salmos, dos quais faz parte, por exemplo, os cânticos de romagem nos salmos de 120 a 134. As poesias apresentam a forma como o reino de Deus molda a vida daqueles que servem ao Senhor, enquanto guardam o momento que o próprio Senhor porá fim dos reinos que são seus inimigos. Diante desse cenário, a conclusão do livro 146 a 150 chama todos os que são alvos da graça de Deus a louvá-lo. Assim, aqui na página seguinte tem lá um quadro que tem salmos, o adorador, ordem ou compromisso com a adoração. O Salmo 146, o crente, rei de Israel, individualmente: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O 147, Jerusalém, o povo de Israel: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. 148, toda a criação. Veja a ordem detalhada ao longo de todo o salmo, para que toda a criatura louve ao Senhor. 149, a Assembleia dos Santos: cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Assim, se os 145 salmos anteriores apresentam a mensagem de triunfo do reino do Senhor e do seu Messias, como veremos nas 12 lições seguintes. A conclusão conclama a adoração, todos os grupos que são alvos da benevolência desse reino. Por isso, o Salmo 150 apenas retumba a ordem: louvai a Deus, louvai a Deus, louvai-o, sem justificar a razão, sem dizer qual grupo deve louvar, pois os 149 salmos que a antecedem já o fizeram. Então, todos devem louvar, toda criatura deve louvar ao Senhor. Alguém quer me ajudar aí? Presbítero Jorge. Reginaldo. Nathalie, eu gostei muito dessa revista. Eu acho que nós vamos ter assim, um período de muito aprendizado com o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, como você já disse, ele é um dos livros mais completos da Bíblia. Em Salmos, nós encontramos cânticos de louvor. Salmos, ele é um livro inspirador para muitos cantores, corais. Então, o livro de Salmos, ele tem essa poesia,
como você falou, que inspira muitas e muitas canções que edificam muito as nossas vidas, né? No livro de Salmos também, toda vez que nós estamos um pouco mais cansados, angustiados, e a gente precisa fazer uma oração, a gente recorre ao livro de Salmos. Eu tenho muito essa experiência de que em algum momento da vida que nós estamos um pouco mais agitados e a gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ouvir uma voz de consolo, de motivação, de fé, a gente corre para o livro de Salmos. Então, o livro de Salmos, ele é também uma oração para as nossas vidas, né? Além disso, o livro de Salmos, ele nos traz muitos conselhos, a exemplo do Salmo 1, muitos conselhos. Não andeis ao redor daqueles, o bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então ele traz conselhos para as nossas vidas, né? Então o livro de Salmo, ele é um livro assim completo, ele traz esperança, ele revela também a grandeza de Deus. Um dos salmos que mais detalha a grandeza de Deus é o Salmo 139, que fala da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus. Então, o livro de Salmos é um livro onde nós temos que, assim como toda a Bíblia, mas o livro de Salmos é onde nós temos que nos debruçar mais, e usar mais, e ler mais, e meditar mais, porque ali nós vamos realmente aprender e sermos consolados, termos esperança e caminharmos com Deus. Então, essa lição que você está trazendo para nós, ela vai realmente enriquecer muito o nosso conhecimento a Deus. Amém. E os irmãos pegaram a lição hoje, mas tem um tempinho em casa para ler a primeira página, Cristo nos salva. Gente, os textos bíblicos ali, quanto aprendizado. E olha, eu li aqui, eu não gastei mais que 1 hora para fazer essa primeira leitura dessa página, a primeira página. É muito enriquecedor. Cristo nos salva. Desperte, tem um tempinho para vocês fazerem esse estudo na casa de vocês, como vai ser gratificante. E o Reginaldo falando sobre o Salmo 1, quando as crianças eram adolescentes, eles saíam, porque nós não podemos criar os nossos filhos dentro de uma redoma, ali junto com a gente 24 horas. Nós vamos sair, e sempre, às vezes tem amigos que não são da igreja, amigos que não professam a fé, e sempre eu falava, só que olhem, não se assentar à roda dos escarnecedores, olhe, não andar no caminho dos ímpios. Daí tinha vez que eu falei, nossa mãe, a senhora pega pesado. Eu falei, não, é a realidade. Então, o nosso Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Então, ali a gente está inculcando, e é um salmo de conselho mesmo, que serve para a gente estar aconselhando. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não sei quanto tempo ainda eu tenho. Aquele que conduz a adoração. Acima foi visto que o louvor a Deus se dá principalmente naquilo que os salmos chamam de Assembleia dos Santos, ou Congregação dos Justos. Estas são expressões que designam ao povo de Deus, cujo caminho o Senhor ama, e que foi adquirido pelo Senhor desde a antiguidade. Quem são o povo de Deus mesmo, meus irmãos? Aqueles que andam cujo caminho do Senhor. Somos nós que andamos, que estamos desde a antiguidade. O Reginaldo citou o Salmo 139, que os céus proclamam a glória de Deus. Agora não fugiu lá, os nossos
Nós, desde lá, nós somos formados, desde quando nós somos formados, lá no ventre da nossa mãe, nós não sabíamos nem quantos fios da nossa cabeça existia, nós já éramos predestinados para a salvação. Aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceitou esse Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, elegendo como também diferenciou o seu povo daqueles que são antagônicos, expressão que dá Assembleia dos Malfeitores. Lá o Salmo 1, o versículo 6, lá o que a Vera leu, que os ímpios não prevalecerão na Assembleia. No contexto histórico em que os salmos foram escritos individualmente e depois organizados em um livro, o povo designado como Assembleia dos Santos certamente era a nação de Israel. Os hebreus, ao serem resgatados do Egito, foram transformados na Assembleia do Senhor, da qual diversos povos antigos não podiam fazer parte. Porém, como o Salmo 107, da lição 10 que vai fazer, antecipa essa assembleia, seria ampliada para conter todos os povos da terra. Uma característica mais interessante, quando a assembleia do povo de Deus é mencionada nos Salmos, é que além da presença do grupo, destaca-se a participação de um indivíduo. Esse é alguém que louva o Senhor na companhia dos justos, cumpre os seus votos na congregação e que proclama as boas novas de justiça com ela. É muito difícil, somente com o testemunho do livro dos Salmos, identificar quem é essa pessoa que constantemente está louvando ao Senhor com o povo de Deus. A conclusão mais óbvia seria dizer que é um dos crentes que compõem a Assembleia. Porém, o Salmo 40, escrito por Davi, indica que, pelo menos nesse caso, é o rei de Israel que está com a congregação. No entanto, quando olhamos para o restante das Escrituras, podemos enxergar que alguns salmos que falam desse indivíduo, cantando com a Assembleia, são citados em referências a Jesus. Veja, por exemplo, em Hebreus 10, de 5 a 7, você pode ler para mim, Reginaldo, por favor? Você que está com o microfone. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos a oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Está falando de Cristo aqui. E se nós abrirmos as nossas Bíblias lá no Salmo 40, do versículo 6 até o 9, diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na congregação
e jamais cerrei os meus lábios. Tu o sabes, Senhor. Como palavras que Cristo disse ao entrar no mundo, porém, sem dúvida, à luz do que conhecemos a respeito da obra de Cristo, a citação mais marcante é a do Salmo 22, feita em Hebreus 2, 11 e 13. O Salmo 22 é um chamado de salmo da crucificação ou da cruz. Se nós abrimos lá o Salmo 22, o subtítulo do Salmo 22 diz: sofrimento e vitória do Messias. Daí vem descrevendo: Deus meu, por que me desamparastes? Quem que disse isso quando estava em agonia? Jesus. Deus meu, por que ele me desamparaste? Se nós formos ler lá em Hebreus 2, o 11 e o 13, nós temos tempo aí, vamos ler, Reginaldo, Hebreus 2, 11, do 11 ao 13. Pode ler para mim daí, Reginaldo, por favor. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Deus chamando de filhos. A primeira parte do Salmo 22 refere o Salvador, Cristo, que sofre. Isso é um solo sagrado que nos permite entrar em um pequeno sentido na experiência de Cristo. Aqui está o homem que cumpriu fielmente a aliança com Deus desde o seu nascimento. Cristo nos deixou um exemplo. Cristo foi exemplo de vida, exemplo de tudo. Foi todo sofrimento, ele não questionou que seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós, mesmo tão insignificante, passamos por dificuldade, perguntamos: ai, Senhor, por que eu? Por que comigo? E não nos perguntamos: para que, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Aonde que eu preciso mudar com isso que está acontecendo comigo? Não, nós queremos questionar, sendo que o Filho de Deus, sem pecado, justo, disse: seja feita a tua vontade, né? E muitas vezes nós somos tão egoístas, somos tão arrogantes, perguntamos: ai, Senhor, por que eu? Eu vou na igreja, eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu sou isso e aquilo, e por que eu tenho que passar por isso? E não perguntamos: Senhor, para quê? O porquê? Aonde que eu preciso mudar a minha vida, né? O Salmo 22 ou 23: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Lá em Hebreus, fazendo uma comparação, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus, que por sua morte santificou o seu povo, foi
preanunciado no Salmo 22 como o personagem que primeiro se viu desamparado por Deus, mas que depois o louvou no meio da congregação. Assim o rei de Israel, mas especificamente aquele que também é chamado de Rei dos Reis, é quem lidera o louvor da congregação dos justos, da Assembleia dos Santos ou do povo de Deus ao Senhor. Quando o povo de Deus canta ao Senhor, Cristo canta junto. Quem que já escutou o presbítero Joaquim Neto, quando ele fala, vamos cantar, meus irmãos, aí no culto, mas vamos cantar com fervor, vamos cantar, cante, cante. E é isso mesmo. Quando o povo de Deus canta ao Senhor, Cristo canta junto. Será que Cristo canta junto quando nós estamos lá cantando, tão desanimado, quase dormindo no banco? Às vezes a igreja, a organista está tocando, o hino está tão arrastado que... Será que Cristo está cantando junto? Ai, mas eu não tenho uma voz boa, eu não tenho o dom de cantar. Mas você não está cantando para ganhar um troféu, você está cantando para a glória de Deus. Você está cantando para o louvor de Deus. A partir do momento que você for cantar para querer que seja exaltado, para querer que receba elogios, não está sendo para a glória de Deus. Está sendo para que seja visto. Então cante, cante. Escute o Joaquim. Cante do jeito que for, cante. Todas as vezes que ele está dirigindo o culto, pode perceber que ele fala, levante, vamos cantar com fervor. E é isso mesmo, cante para a glória de Deus, porque Cristo canta junto. Alguém quer fazer uma colocação aqui ou podemos seguir para a conclusão? A conclusão da lição diz, todas as vezes que nós cristãos nos colocamos diante de Deus para servi-lo, por meio dos méritos de Cristo e acompanhados por Jesus, o serviço alcança seu objetivo máximo, que é a glória de Deus. Em alguns casos, as palavras que sairão da nossa boca serão aquilo que definimos de melhor, da melhor forma como louvor. Em outras ocasiões, renderemos graças pela misericórdia do Senhor, que se renovou sobre nós. A cada manhã, o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. É por isso que estamos aqui hoje. Se fosse de nós mesmos, quem teria levantado de manhã? Ninguém. É pelas misericórdias do nosso Deus que nós estamos aqui hoje. E haverá situações em que até lamentaremos diante de Deus. Se quiser aprender a louvar, render graças e lamentar para a glória de Deus, leia, medite, ore e cante salmos. Ainda dá tempo de você entrar lá no grupo da leitura da Bíblia. Está no Salmo 12. Dá tempo. Duas aplicações podem ser extraídas do objetivo dos salmos. A primeira, se quisermos glorificar a Deus em nosso louvor e orações, rendendo graça ou lamentando, estudar os salmos é um bom começo para aprendermos o que dizer e como nos dirigirmos a Deus. Afinal, essas foram palavras dadas pelo próprio Deus para que a devolvêssemos a Ele. Cristo, cantando com a Assembleia do Justo, lega-nos bom exemplo de que nossos cânticos devem ser compostos tendo palavra de Deus como seu fundamento. Por isso, meus irmãos, quando a gente ouvir os cânticos, vamos meditar na letra, se a letra é palavra de Deus. Porque tem muitas vezes que a melodia é tão gostosa, que, nossa, mexe com a gente. Mas será que a letra é palavra de Deus? Será que é inspirado por Deus? Nós precisamos estar atentos a isso. Porque o mundo está querendo trazer novidades para dentro da igreja. Aí nós precisamos estar
atentos à palavra de Deus. E para começarmos, vamos procurar estarmos estudando, lendo a palavra de Deus. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode falar. Nathalie, antes de você concluir, você citou o Salmos 22, e eu queria só fazer um comentário, que o livro de Salmos, ele também é considerado um livro messiânico. O que isso significa? Significa que o livro de Salmos aponta para Jesus, né? Muitas vezes a gente imagina que se fala de Jesus a partir dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, a Bíblia toda aponta para Jesus, e o livro de Salmos, ele é considerado um livro messiânico. E é interessante que no capítulo 22, os Salmos apresenta Jesus como sofredor. Sofredor em que sentido? Ele sofre pelos nossos pecados. Já no Salmo 23, ele apresenta Jesus como nosso grande pastor. E o Salmo 24 apresenta Jesus como soberano. E a gente pode até ler o Salmo 24. Depois você lê em casa o Salmo 24 todo, mostrando a soberania de Cristo. Mas eu gostaria de ler bem rapidamente aqui. Levantai, o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, soberano sobre as nossas vidas. Queria deixar esse parênteses aqui, tá bom? Obrigada, Reginaldo. E é essa colocação mesmo. Os Salmos, ele vem fazendo essa ligação, né? Que Cristo, ele está desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação. Por isso que ele está no meio da congregação. No meio da congregação dos justos. E para que ele esteja no meio da congregação do justo, isso precisa estar acontecendo, essa adoração, essa inspiração de Deus para orientar o povo. Que Deus nos abençoe. E se eu falei alguma coisa que vocês me perdoem, mas vamos estar. Semana que vem o pastor está aí, depois nós tiramos todas as dúvidas com o pastor. Tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. O tocador não está aqui, né? Para a gente cantar um hino. Mas não perca a oportunidade, gente, de ler essa lição de novo. Os textos básicos dela é muito bom. Que a gente estuda. E é estudando que a gente aprende, a gente vai tendo essa intimidade com Deus. Às vezes a gente precisa, para as pessoas, para estar aqui à frente nas reuniões de orações, para estar dirigindo uma reunião de oração. Ai, mas eu não sei falar, não sei. Se você ler um salmo, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai agir. E a Bíblia fala que a nossa palavra, ela não volta vazia, porque não é nossa, é a palavra de Deus. Então pense nisso. Aproveite, estudar o livro de Salmos, que você vai ter. Você não vai falar não mais, você vai falar, não, eu vou lá, eu vou ler um salmo, eu vou fazer uma oração, e o Espírito Santo que vai fazer a obra. Que Deus esteja nos abençoando.